Bom, com certeza você já ouviu falar em hipnose, né? Mas você sabia que através dessa técnica você pode tratar diversos transtornos? A técnica modifica o padrão de consciência e faz com que o paciente acesse informações sobre si mesmo. Quem está aqui com a gente é a Cristina Grisotti, naturóloga e hipnoterapeuta. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, obrigada por estar aqui. Bom, saúde e bem-estar podem ser programados e reprogramados na nossa mente. Como é que funciona isso? Ok, primeiro a gente tem que saber como é que funciona então o mecanismo da nossa mente, né? Nós temos uma mente que é consciente e uma mente não consciente, a gente chama subconsciente. Todos os registros das informações que entram a nível consciente, elas entram pelos 5 sentidos, né? Você vivencia. O que entra pela mente não consciente entra de uma forma subliminar. A forma como você registra esses acontecimentos, seja um trauma, uma fobia, é o que vai fazer com que a pessoa tenha certas limitações ao longo da sua vida. E isso acontece normalmente nos primeiros anos de vida ali, até os 7 anos, provavelmente? Acontece em qualquer momento da sua vida. Qualquer momento, desde a barriga? No ventre da mãe, exatamente. Então, o que acontece quando a gente coloca a pessoa no estado de relaxamento profundo, ela começa a entrar, então, num nível, numa frequência mais baixa, que a gente vai entrando do nível beta, que a gente está agora, vai para o nível alfa, e ela pode entrar até no sono profundo. Imagina você entrando no sono profundo, você abre totalmente o teu sensor crítico, e aí a gente começa a trabalhar por um rastreamento de memória, removendo todos esses registros negativos, esses abalos que a pessoa foi vivenciando durante... Tipo, limpando o HD da pessoa. Exatamente. A gente fala que esvazia o lixo mental, né? Então, na verdade, o paciente vai chegar, olha, eu roo a unha, eu tenho compulsão por doce, aí você vai trabalhar em cima desse trauma. Exatamente. Uma consulta prévia, a gente consegue, por um histórico, né, uma anamnese, a gente consegue saber o que a pessoa tem de trauma, quais são os seus problemas, né, patologias, e aí a gente começa, então, a desprogramar isso, porque tudo que a pessoa traz são sintomas. A gente tem que, então, chegar na causa. Né? E a terapia mais breve que existe realmente é a hipnose, porque ela consegue chegar lá no teu registro, no teu sistema límbico, onde estão registradas as suas emoções e começar a remover. Só que não basta remover um trauma, você tem que reprogramar, né? Então, assim, uma demanda que acontece muito no meu consultório hoje é procura para as pessoas baixarem ansiedade num vestibular, por exemplo, no concurso público ou provas escolares, né? Porque essas pressões existem muito, né? Tanto interna, a pessoa sabe, estudou, externa. ela sabe, mas na hora a ansiedade, o medo, a insegurança... Mas o que acontece aí? A ansiedade, ela é exacerbada, então ela fecha a possibilidade da pessoa lembrar, que são os famosos brancos, né? Então, o que acontece? A gente tem que reprogramar essa mente, porque daí, quando ela for fazendo os exames ou for chegando na hora de fazer o exame, o que a gente vai começar a reprogramar? Para quando ela sentar na cadeira, a gente trabalha o tripé da ansiedade, né, que é a respiração, o batimento cardíaco e a musculatura, ficar tudo relaxado. Quando pegar na caneta, ela vai lembrar de todo o conteúdo estudado. Então, a gente sempre trabalha com a questão de colocar um gatilho, uma ordem comando e depois, então, vai ter o resultado, né? Aí, isso demora quanto tempo? Quantas sessões que a pessoa precisa, mais ou menos? Eu sei que depende de cada paciente. Depende muito de cada paciente, mas eu tive um caso que foi impressionante. Uma jornalista, inclusive, que conseguiu parar de fumar em apenas uma sessão. Nossa, gente, que fantástico. É fantástico. Então, assim, por isso que eu falo, é uma terapia muito breve mesmo, né? As pessoas, assim, quando entram no estado de relaxamento profundo, e tem uma questão, ela tem que querer. Né? A pessoa tem que querer realmente sair, porque a gente tem muitas limitações, muitos padrões, né? E crenças limitantes. Eu falei até no começo do programa hoje sobre essa história do querer mudar, né? Que eu acho que depende mesmo da gente querer. A gente quer, quero parar de comer tanto doce, mas se você segue o mesmo padrão sempre, você não vai conseguir, né? Você tem que ter uma chavezinha dentro de você, que é na mente, né? É verdade que a gente usa só 10% do poder da nossa mente, do cérebro? A gente até fala que 95% a gente ainda precisa aprender a utilizar, né? Então, esses 5% você vai registrando ao longo da tua vida todas essas questões de problemas. O que é interessante dessa técnica também é assim, você às vezes não lembra de algum fato que aconteceu.
se aconteceu lá na tua infância. Mas ele hoje está te limitando muito, está te trazendo grandes problemas. Pode ser de relacionamento, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser qualquer tipo de bloqueio que você tenha, né? Mas você não tem essa lembrança. Só que quando você passa por esse rastreamento de memória, esses registros são eliminados, né? E depois, então, você consegue reprogramar, né? E aí a gente até usa a técnica do cofre, né? Que você esvazia o teu lixo mental lá, né? E aí a gente utiliza outras técnicas também, que é a técnica do perdão, que a pessoa também precisa se perdoar, perdoar aos outros, né, para se liberar dessa carga emocional também. Que a gente não tem muita noção disso, né? Isso. E tem alguns outros, tipo roer unha, também, essas doenças de pele, também são psicossomáticas, tudo também é da mente, né? Exatamente. Então, assim... Não adianta tratar só, passar uma pomadinha ou tentar tratar só a consequência, né? Tem que ver a causa disso. Inclusive, essa questão da pele é interessante, porque a pele é um grande órgão do nosso corpo que ela tem... ela vai estar expelindo, né? Então, às vezes você vai em dermatologista e eles mandam passar corticóide, você está tamponando aquele efeito que está tendo ali, que é para eliminar, que é para tirar. Então, quando você faz uma hipnose, você vai remover a causa, qual foi o trauma, o que gerou um abalo emocional. Para que não volte nunca mais, né? Está se desenvolvendo. Os adolescentes têm muito isso. Na fase da adolescência, mais ou menos uns 15 anos, né? As pessoas, os adolescentes começam a manifestar muito isso, as questões psicossomáticas, né? Bom, tá ok. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tá bom, hipnose para tratar distúrbios.